Gente, eu tava lá em casa um dia desse, aí eu me fiz essa pergunta. Será que é procrastinação ou será que é preguiça? Eu mesma fiz essa pergunta pra mim. Porque assim, quando você é de luta, quando você é trabalhador, quando você tá no seu dia a dia ali cheio de coragem, que algo acontece, você se pergunta. Não é verdade, Ed? O Ed que é extremamente motivado. Se ele acordar sem motivação, ele já vai logo perguntando pra ele. Será que é gripe? Será que é falta de coragem? Será? Muitas pessoas se perguntam, o que está acontecendo comigo? Mas é porque a procrastinação, nem sempre você vai perguntar, não, se é isso, não. Provavelmente você vai dizer, hoje eu tô sem coragem, será que é preguiça? Será que eu tô com preguiça? E aí a gente já fica imaginando, gente, isso é pecado, né? Mas aí vem uma outra história. A procrastinação tá mais na boca do outro, relacionada a você, do que na sua própria boca. É linda essa palavra, mas nem sempre ela tá na sua boca, não. Ela tá mais na boca das outras pessoas. Porque elas vão chegar em você e vão dizer, olha, você tá procrastinando, viu? Você tá deixando pra depois, se fosse você resolver isso logo agora. Mas será? Então nós vamos entender e vamos saber mais sobre a diferença entre procrastinação e preguiça, né? E queremos saber também se uma pessoa também pode estar desmotivada ou motivada. Tem várias informações aí, não é verdade, Cíntia? Com Seja certeza, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Aí eu gosto de estar com esses psicólogos maravilhosos, falando sobre assuntos que de uma certa forma ajuda tanta gente, né? Sim, quando a gente fala, a gente também caminha para uma prevenção, para o entendimento do que está acontecendo de verdade com você. Pois é, e muitas vezes essa palavra lindíssima a gente colocou aqui no nosso telão, né? Preguiça ou versus procrastinação. Como é que a gente deve se livrar ou como melhor? Como a gente deve entender? Primeiro vamos entender o que é procrastinação. Muito importante, porque, Vanusa, tem muita gente que confunde, que não entende o que é preguiça, o que é procrastinação. Primeiro a gente tem que fazer essa diferença. Preguiça é quando eu tô sem vontade, quando eu tô cansada, quando eu tô tendo um dia, uma semana muito sobrecarregada, aí o que é que eu faço? Eu vou lá, descanso, durmo, fico um pouquinho na minha, no outro dia eu já tô pronta. Tô pronta para conquistar a vida. É uma coisa que foi só daquele momento. Exato, tem um motivo, é daquele momento. E quando eu descanso, fica tudo bem. Então isso é preguiça. Quando a gente fala sobre procrastinação, é uma coisa completamente diferente. Procrastinação, Vanusa, é quando alguma coisa do meu emocional tá empacando que eu consiga fazer uma atividade. E eu até entendo que se eu não fizer, vai ter alguma dificuldade ali, eu vou ser prejudicada de alguma forma. Mas mesmo assim, mesmo quando eu descanso, eu não consigo fazer aquela atividade. Por quê? Porque às vezes aquela atividade me traz alguma ansiedade, porque às vezes aquela atividade me traz alguma preocupação, porque aquilo ali me faz entrar em contato com o meu medo de errar, com o controle, com o perfeccionismo. Então eu tenho tanto medo, o meu emocional está tão abalado por causa daquilo que eu procrastino, eu deixo para depois, porque eu quero evitar o sofrimento de viver aquilo. E depois é o que é o perigoso, né? Porque Exato. O depois vai lhe trazer problemas, demais. Vai fazer você perder coisas que você poderia não ter perdido, resolver situações que provavelmente seriam mais interessantes. Aí, nesse momento, o que essa pessoa tem que pensar? Por exemplo, ela não está motivada nesse aspecto. Exatamente. Ela está procrastinando, ela nunca quer resolver. Mas Exato. em algum momento vai ter que resolver, em algum momento vai ter que fazer, em algum momento vai ter que estar ali, né, fazendo aquilo. Exatamente. Porque senão é um grande problema. Porque senão a gente entra num ciclo vicioso de culpa, de medo, de expectativas, porque eu deixo para os 45 do segundo tempo. E às vezes eu fico me culpando. Por que eu não fiz antes?
Se eu tivesse feito antes, às vezes teria sido até mais fácil. Isso é adoecedor. Muito, causa muito estresse, causa muito ansiedade, culpa na pessoa. Por isso que você falou. Eu gostei muito quando você disse que a gente precisa se perguntar o que é que está acontecendo. O primeiro ponto para a gente lidar e a gente superar é a gente entender o que é que está me causando procrastinação. Por que que eu tenho tanta dificuldade de manter essa atividade? Quando a gente entende, quando a gente conhece o que está acontecendo, fica mais fácil de eu tratar. Então a gente pode falar também de o que é, na verdade, essa regulação emocional. Exatamente. De onde é que ela vem? Porque muitas vezes você sozinho não vai conseguir descobrir essa resposta. Exatamente. E aí vem a importância da gente pedir ajuda, da gente procurar entender, às vezes da gente procurar um profissional. Porque a regulação emocional é justamente eu entender as minhas emoções. E às vezes as pessoas não entendem, né? Exatamente. A regulação emocional, como é que eu posso identificar ela? Como é que eu posso perceber ela na minha vida? Ótimo. A gente começa entrando em contato com as nossas emoções. O que é que eu tô sentindo hoje? Perguntas simples como isso. Por que que eu tô me sentindo assim? A regulação é eu entender quais são as minhas emoções, o que é que eu tô sentindo naquele momento, o que é que me faz bem e o que é que não me faz bem. Então, quando eu identifico as minhas emoções, quando eu aceito elas, entendo porque elas estão ali, eu não fujo delas, eu não tento controlar elas, quando isso acontece, eu estou me regulando emocionalmente. Quando a gente fala de procrastinação e a gente fala dessa preguiça, já identificamos, já sabemos o que é uma preguiça e já sabemos o que é uma procrastinação. Nesse momento, a gente tem que entender o quê? Que esse impacto da saúde mental, ele pode estar vindo antes dessa procrastinação ou ele está vindo junto? Pode acontecer as duas coisas. Você pode se sentir mal porque está procrastinando, ou você pode ter algum problema emocional ali que está te fazendo procrastinar. Que não foi resolvido. Que não foi resolvido. Essa procrastinação na vida dessa pessoa, que muitas vezes é mais falado pelo outro do que por si. E que às vezes é tido como preguiça. Como preguiça. Como uma pessoa que não avança, como uma pessoa preguiçosa. E aí a gente aponta o dedo culpando ela. Às vezes as pessoas podem dizer, nossa, esse projeto já era para ter acontecido. Mas ela fica, ou ele só procrastinando. Exato. Nunca faz acontecer. Exato. Isso se torna algo totalmente adoecido para a pessoa que está vivendo aquilo. Porque ela começa a se culpar. Exatamente. Ele começa a se culpar, né? Exatamente. E aí começa isso, a culpa, as expectativas que não foram alcançadas, o medo de dar ou não certo, aquilo vira uma bola de neve. E o que começou às vezes por uma coisa que está lá atrás, vai juntando, até você explodir. Bom, o primeiro passo você já deu, procurar um profissional. Mas se buscar esse profissional é tão difícil, como é que as pessoas que estão ao redor poderiam ajudar essa pessoa no lugar de tanto cobrar, no lugar de tanto julgar, no lugar de tanto chegar e dizer você é assim, você não muda, você sempre foi assim. Então, assim, isso é muito sério também. Com certeza. O primeiro passo, então, se você está vendo isso com uma pessoa amada, é entender ela, perceber o que é que está acontecendo com ela, por que que ela está tendo essa atitude. Não é por qualquer coisa. Então, quando você para escutar o outro, para entender o que está acontecendo com ele, já é algo muito importante para ajudar. E aí, junto com isso, essa pessoa pode começar a perceber também o que é que está acontecendo, o que é que está fazendo ela procrastinar, como que ela está se sentindo. Entender também, Vanusa, você falou da motivação. A motivação, ela não vem do nada. A gente, às vezes, espera, vou começar na segunda. E nunca começa. Exatamente. Por que que a gente nunca começa? Porque a motivação, ela acontece quando eu estou fazendo algo. É que nem academia, por exemplo. Não é quando você está na academia, está vendo os resultados da academia que você começa a achar interessante, ter mais vontade de ir.
Porque a motivação é assim, ela não vem do nada. Às vezes ela vem quando a gente está fazendo uma coisa nova e é muito incrível aquela coisa nova. E aí ela fica ali por uma semana. Mas quando começa a rotina, o hábito, ela vai embora. E ela só volta quando você começa a perceber os resultados da coisa. Pronto. Em cima dessa história toda, do lado psicológico, da saúde mental, a gente chama também para a saúde do corpo. Exato. Às vezes, aquela pessoa não é preguiça, às vezes não é procrastinação, de repente também é algo da saúde do corpo físico. Exato. Uma vitamina, uma situação que talvez a pessoa desconheça. Exatamente. A gente sempre precisa tirar primeiro o que é físico. Sim. Faz uma avaliação médica, vê o que é que está acontecendo com o teu corpo, se não é realmente uma vitamina mesmo que está faltando. E aí, se não for isso, a gente sempre parte para o emocional. E aí a gente vai prevenir, entender, estruturar novas metas, perceber o que é que pode ser feito, para a gente superar aquela atividade que está sendo muito estressora. Muito bom. E aí agora eu queria que você pudesse dar algumas dicas de incentivo e ao mesmo tempo de estímulo para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, para elas começarem a buscar essa mudança. Se é procrastinação, por que isso está acontecendo? E a gente já sabe que é procurar um profissional, sim. Mas mais do que isso, qual seria o primeiro passo se está tão difícil de você conseguir? Isso, fazer algumas mudanças, comportamentais. Entendendo o que é que está acontecendo, por que você está mal, a gente precisa começar a estruturar alguns comportamentos. Por exemplo, como eu falei, ter algumas metas. Mas é assim, metas, quando a gente começa, pequenininhas. 5 minutos que você está tendo hoje é melhor do que o ontem que você não fez nada. Então, se está sendo difícil para você, começa a organizar com objetivos. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso. Esse passo que é bem pequenininho para eu começar a desenvolver essa rotina. E todo dia também entender por que aquilo está me fazendo mal e tentar trazer outras formas de ver aquela situação. Às vezes a gente precisa ser mais flexível com o nosso erro, com o nosso aprendizado, com a nossa sensação de controle e vem do nosso emocional, da nossa mente, de estruturando essas ideias também. Então, junto com esses comportamentos, que é de começar do jeito que você pode, na situação que você está, aos pouquinhos, você também vai se acolhendo, vai tendo compaixão com você mesma. Muito bom quando você fala assim, porque a gente chama atenção também para a acomodação. A procrastinação muitas vezes vem de uma coragem que às vezes te falta de sair do que está cômodo. Isso. Ou até mesmo acreditar mais de que isso é possível de você avançar. Sair da sua zona de conforto. Zona de conforto. Exatamente. Tem muita gente procrastinando com um mar imenso aí para se receber de possibilidades e simplesmente acomodado naquilo que está te colocando no buraco. Exatamente, que é daí que vem o medo. E a gente tem que entender, Vanusa, que o medo está aqui para proteger a gente, para dizer assim, ó, vai acontecer uma coisa importante que talvez seja muito incrível e você precisa se preparar. Ele tá para proteger, que nem a ansiedade, para preparar você. Ele não tá aqui para te dizer, foge, nunca mais faz isso. E quando a gente tem esse entendimento de perceber que as nossas emoções estão aqui para ajudar a gente percebe o mar de possibilidades que a vida tem. E a gente sempre ouve as pessoas dizerem isso, né? Depois que eu avancei, depois que eu tirei um pouco esse lado da procrastinação, eu percebi que algo foi melhor. Exato. Geralmente, quando você avança nessa procrastinação, não deixa para depois e avança, uma situação é resolvida, um problema a menos na vida dessa pessoa. Exato. E de todo jeito vai ter que ser resolvido. Exatamente. E aí você percebe que você tem mais capacidade do que você imaginou. É às vezes até mais fácil do que você imaginou. Verdade. Basta a gente dar o primeiro passo. Muito bom. Eu acho que deu pra gente conversar de uma forma bem interessante, deu para as pessoas entenderem. Tudo que a gente quer é que as pessoas saiam desse momento que às vezes está atrasando tanto a vida das pessoas, né? É verdade. Dar um passo de coragem faz toda a diferença. Nossa, Cíntia, foi muito bom conversar com você. Nós estamos aqui com essa maravilhosa que é a Cíntia Visgueiro, psicóloga, e que pode lhe ajudar também. Para as pessoas entrarem em contato com você, qual é o Instagram? @CínthiaVisgueiraPsi. Tá bom, obrigada, tá, minha linda? De Foi um nada. prazer.